Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 11. Nós faremos uma leitura do versículo 1 ao versículo 23. Porém, eu quero ler à medida que vamos trabalhando esses textos. Nesse momento vamos ler até o 9, que diz assim a palavra do nosso Deus. Josué capítulo 11, do versículo 1. Sucedeu depois disto que, ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e nas elevações de Dor, do lado do mar. Os cananeus do oriente e do ocidente, e os amorreus, e ao Eteu, e ao Perezeu, e aos Jebuseus, nas montanhas, e ao Aveu, ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e atacou-os de repente. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Mesrefote-Maim, e até ao vale de Mispá, ao oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum, e fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Aqui nós aprendemos do nosso Deus através do corajoso Josué, que nós precisamos lutar não pelo que vemos, mas pelo que o Senhor Deus nos promete e pelo que Ele nos orienta em sua palavra. Este momento aqui foi um momento de grande confusão, um momento de grande pressão e de grande tensão. Imagine só, muitos reinos, muitos reis se juntando em aliança para destruírem a Israel. Mas eles não só eram muitos soldados, eles também tinham um potencial muito grande bélico. O exército era tremendo, os carros, os cavalos, tudo eles tinham em muito poder. E certamente o povo tremeu, se preocupou, ficou aflito. Josué certamente também, porque até nós lembrarmos-nos ou ouvirmos a palavra do nosso Deus, nosso coração sempre fica um pouco ansioso, confuso. Mas agora Deus entra no assunto, entra nessa peleja e diz a Josué, disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque Josué estava temendo. Quem não temeria? Mas agora
O Todo-Poderoso falou: não tema diante deles, a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás e os seus carros queimarás a fogo. Olha a reação de Josué, aquele que antes estava temendo porque tinha muitos diante dele, agora faz o seguinte: junta todos os homens de guerra com ele e apressadamente atacam de repente os seus inimigos. E Deus fez isso, entregou-os na mão de Josué. Aqui nós vemos um conflito. Pedem para Cristiano vir um pouco mais para cá, eu não estou conseguindo ver. Aqui nós observamos que há um conflito, meus irmãos, mas é um conflito muito mais intenso. É um conflito muito mais intenso do que qualquer outro conflito que você pode ver aqui. Aqui é um conflito entre o secularismo e a fé do crente. O secularismo, ele tenta destruir toda aquela confiança que você tem em Deus. O secularismo é o inimigo do cristianismo. É aquilo que tenta fazer com que tudo tenha fruto, raiz, essência no que é natural, no que é palpável, no que é visível. E aqui Josué está lutando também contra o secularismo, porque Josué não quer desobedecer ao Deus de Israel. Mas por outro lado, ele está vendo um exército absurdo, de grande em números e de poder bélico. Pense nos conflitos internos, nas lutas que são travadas antes de você sair de casa. Antes de você sair de casa, você tem que pensar: o que é que eu vou encontrar lá fora? O que é que eu vou ter que enfrentar de desafio? Em que momento eu vou precisar exercer a minha fé? Em que momento eu vou ser atacado na minha incredulidade por conta do tamanho do problema ou da difícil situação? O que é que eu vou enfrentar? Porque era isso que Josué estava enfrentando, uma luta interna. E como é que a gente vence as lutas internas? É agindo de acordo com o que nós cremos e sabemos do nosso Deus. Você tem desafios pela frente, bateu o tremor no coração, pense: mas quem é Deus na minha vida? O que é que eu posso fazer para honrar o meu Deus diante desse grande desafio? Ah, mas é impossível, alguém pode dizer. Está tudo perdido. Nós não lutamos pela vitória. Quem foi que disse que nós lutamos pela vitória? Nós lutamos para mostrar a quem servimos. Se vier a derrota, que venha. Mas nós lutamos para provar a quem servimos. Lembram? Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de Nabucodonosor, ali eles também estavam lutando contra o secularismo, uma briga interna dentro deles. Porque Nabucodonosor disse: olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Ele gostava muito dos meninos, inclusive de Daniel também, porque eram pessoas sábias, bondosas, mas estavam constantemente sendo lançadas em ciladas, e o rei sendo levado por essas ciladas. E o rei disse: eu vou dar mais uma chance. Quando os instrumentos trocarem, curvem-se e vocês salvarão as suas vidas. Veja a luta desses homens. Eles disseram: Nabucodonosor, se o Senhor nosso Deus quiser, Ele nos livra dessa fornalha ardente. Ele tem poder para isso. Mas nós não sabemos se Ele vai nos livrar. Mas Ele tem poder para nos livrar. Mas pode ser que Ele não queira nos livrar. Mas eu quero que o Senhor entenda que, livrando-nos ou não, Senhor, nós não nos curvaremos. Fique sabendo que nós vamos virar cinzas,
porém não nos curvamos às tuas imagens. É uma luta interna, meus irmãos. Mas vocês lutam também, todos os dias. Quando acordam, existem desafios, tentações, enganações, confusões, dúvidas que vão ficando no seu coração. Se você não lutar, elas te engolem. O que foi que Josué fez? Saiu imediatamente. Está em dúvida? Parta para cima. Está inseguro? Vá em frente. Mas vá em frente confiante de que Deus mandou. Eu não recuo, eu não vou regredir, eu vou crescer. Mas é impossível, lembre-se, não é para vencer que você luta. Você luta para mostrar a quem serve. E veja só que interessante. Deus aqui fala que o povo de Israel precisava jarretar os cavalos e queimar os carros. Por quê? Jarretar os cavalos era cortar o nervo da pata do cavalo, da perna de trás do cavalo, para que ele não tivesse forças, ou, numa forma mais literal, para que ele morresse. Porque Deus queria que os cavalos dos reis fossem mortos e os carros queimados a fogo. É por causa do secularismo. Deus, ele não vai admitir que o seu povo se contamine com aquilo que vem, com aquilo que tocam, com aquilo que eles entendem como poderoso neste mundo, a não ser Deus. Então, ao meu conhecimento, Deus vai mandar jarretar seu conhecimento. Não é porque eu tenho força, ele vai mandar rajetar a sua força. Ele vai quebrar ao meio tudo que você confia acima dele. Então é importante você saber que Deus, ele não vai admitir isso, porque o povo de Israel estava com esse plantio. Meus irmãos, olha só, os povos antigos, eles adoravam praticamente tudo, e uma das coisas que eles adoravam eram os seus cavalos poderosos, os seus carros. Israel não podia se contaminar com isso. Veja bem, Deuteronômios capítulos 17, versículo 16. O que diz? Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Deus está dizendo aqui como os reis de Israel deveriam proceder. Eles não poderiam multiplicar para eles cavalos, como quem diz assim, agora a gente tem um exército poderoso. Não, 100 cavalos. Isaías 31:1 diz, ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Ai destes que confiam no seu financeiro, ai destes que confiam na sua força, ai destes que confiam na sua inteligência, ai destes que confiam em si mesmos, porque eles se frustrarão. Salmos 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí está a diferença. Muitos confiam em coisas terrenas, naturais, seculares, mas existem uns que só fazem menção do nome do Senhor. Estes sim permanecerão eternamente. Olha, em Israel estava acontecendo uma loucura. Se você ver 2 Reis, capítulo 23, do versículo 11, conta a loucura do povo de Israel. Josias, com 8 anos de idade, começou a reinar em Israel, mas ele identificou muitas coisas sujas que o seu pai tinha deixado. Muita profanação ao Deus de Israel, e ele começou a corrigir tudo aquilo. E vê só, o versículo 11 diz assim, de 2 Reis 23, o versículo 11,
Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. Meus irmãos, os reis de Israel agora estavam dedicando os cavalos ao sol, ao deus Ra, que muitos adoravam no Egito, e eles agora estavam dedicando. E é assim que acontece: ou você elimina o secularismo da sua vida, ou ele vai eliminar você do Senhor. Ou você se levanta contra essa impulsividade de olhar e se admirar, ver as coisas tudo dando certinho e se alegra, vê dando errado e fica abatido. Isso é secularismo. O crente de verdade, ele olha e a coisa está desandando, e ele diz: Senhor, é tua mão, eu confio, estou seguro, vamos, Senhor, eu quero continuar lutando. E ele olha tudo bom acontecendo e diz: Senhor, tua mão também. Então ele não vive pelo que vê e nem pelo que sente. Se o que ele sente, as emoções, os sentimentos, estiverem de acordo com a palavra, então ele deixa acontecer. Mas se ele identifica que o que está sentindo vai contra a palavra dele, aí está o maior inimigo a ser batido. E ele se levanta contra os seus próprios sentimentos, porque ele sabe que o secularismo o contaminou. Então, meus irmãos, não se conforme com o secularismo. Odeie o secularismo. Veja só o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não vos moldeis a este século. O original traz essa palavra: não se moldem a este século, mas transformai-vos, que é também uma palavra interessante de você ver no original, porque tem a origem também de transfigurar. É como se você se fundisse a renovação, a restauração da tua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Quantos aqui confiam acima do Senhor? Porque também não é confiar naturalmente em coisas cotidianas, não. Porque assim você não vai comer mais, a não ser que você mesmo prepare sua comida. E mesmo assim desconfiado: será que essa água, será que... Não. É não confiar e fazer do braço humano a tua força e apartar o teu coração do Senhor. Não coloque nenhum homem, nada que seja natural, comum, temporário, acima da segurança e da confiança que você tem no Altíssimo. Porque senão você será maldito. Qualquer pessoa que te induza, que vá sugerir a você algo que esteja em desacordo da palavra de Deus, deve ser visto como um inimigo. E você deve se apartar dessa pessoa. Porque se você não se aparta dessa pessoa que tenta te seduzir a te afastar do Senhor, você vai se apartar do Senhor, por causa da sedução que vem do secularismo. A sua santidade, a sua perseverança, a sua obediência, a sua vida de oração, essas são coisas que não se negociam. Não abram mão disso. Porque se você estiver diminuindo a sua dedicação à oração ao Senhor, sua leitura da palavra, né? Os irmãos aqui têm um grupo maravilhoso que discutem sobre a palavra. Se você diminui esse progresso, então significa que o secularismo está começando a te contaminar. A outra coisa que precisamos observar está do versículo 10 ao 17. Creia no Logos, o verbo encarnado, não no secularismo. Veja só, diz assim a partir do 10 de Josué 11:
E naquele mesmo tempo voltou Josué e tomou Azor, e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor antes era a cabeça de todos estes reinos. E a todos os que nela estavam feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, nada restou do que tinha fôlego, e a Azor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Veja, por onde Josué está se guiando: pela lei, pela palavra de Moisés, servo do Senhor. Não é que ele devia fidelidade a Moisés, é que ele sabia que o que Moisés passou para ele veio das mãos de Deus por Moisés, e você vai perceber isso na continuação. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, a não ser Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades, e o gado, e os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíssem. Nada que tinha fôlego deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nenhuma palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. O maior inimigo do secularismo é a palavra de Deus. Mas observe que a palavra de Deus pode vir sim de um servo do Senhor, e pode ser que não venha do servo do Senhor. Então, para que você esteja atento contra o secularismo, o que tem que pulsar nas suas veias é Bíblia. Porque senão você vai seguir o conselho do seu pai, o conselho da sua mãe, o conselho do seu pastor, do seu conselho, dos seus amigos que seguem a Cristo. Você vai ouvir os conselhos deles e vai perecer no secularismo. Porque eles não são a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, e é nela que você tem que se apoiar. Ah, papai está dizendo que eu tenho que fazer assim. Julgue pela palavra de Deus. Passe a palavra do seu pai, da sua mãe, do seu pastor, dos seus amigos. Passe pelo crivo da palavra de Deus. Porque se você não passar, porque eu sei quem é, não jamais me enganaria. Nem sempre é por maldade, é por ignorância. Então a ignorância pode contaminar os mais sábios, e você pode ser contaminado por isso. Seja um bereano, faça como eles. Paulo pregando, os apóstolos pregando, e eles conferindo, será que é verdade? E Paulo se alegrou tanto. Se você tiver um pastor, ou um pai, uma mãe, que se aborrece quando você vai conferir se o conselho dele está nas escrituras, é porque esse pai, essa mãe, esse pastor está contaminado pelo secularismo. Ele acha que está isento de contaminação, isento de erros. Aí a Bíblia diz, já está pecando, né? Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Então vamos ter cuidado. Antes de dar um conselho, veja se não está contaminado com o secularismo. Antes de ouvir um conselho, veja se não está assim. E aí você estará como Josué, cuidando de tudo, como o Senhor Deus assim deseja. É confiando na palavra, no Logos de Deus, que você estará firme. Agora, meus irmãos, a terceira coisa que eu quero observar com vocês é que o secularismo, na verdade, é um teste. Deus, ele testa seu povo. Então, muitas vezes, ele deixa entrar na igreja coisas estranhas.
porque Ele quer ver quem são os fiéis, quem são aqueles que se preparam, quem são aqueles que têm coragem de dizer: ei, peraí, isso não é bíblico. Veja só aqui, Josué, agora do versículo 18 ao 23. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis, e não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram a todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Do Senhor vinha o endurecimento deles, para que eles tivessem coragem, ousadia de afrontar o exército de Deus. Com isso, Deus prova se o seu povo confia em sua palavra ou no que veio. Se confia em sua palavra ou naquilo que parece ser impossível. E ele continua: naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram alguns em Gaza e em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos. A terra descansou da guerra. Mas observe, o Senhor Deus destruiu todos. Mas antes disso, eles passaram por uma prova. Os anaquins são os descendentes dos gigantes. Nem eles escaparam. Josué estava seguro de que a palavra de Deus honraria o nome que ela tem. E ele foi e enfrentou todos eles e saiu agora destruindo aqueles gigantes que atemorizaram os espias. Destruiu-os. Agora, queridos irmãos, tudo isso vinha do Senhor, o endurecimento de seus corações. Creia que o secularismo é um teste. Todos os dias você passa por testes. Vem uma notícia ruim, está sabendo o que aconteceu, a tendência é se abalar. Mas é um teste. Deus quer ver se realmente a sua confiança está firme nele, ou se você está apenas negociando e brincando com a fé. Tenha coragem. Amanhã você pode ser provado. Amanhã pode vir uma grande tentação, mas você precisa lembrar da palavra do Senhor e entender que se a coisa chegou a tal ponto, é porque Ele assim o permitiu. É porque Ele, Deus, tem um plano nessa desordem toda que você não enxerga solução. E o plano de Deus é procurar saber o quanto você descansa nele, confia, se entrega e luta, não pela vitória, mas para se mostrar fiel e perseverante a esse Deus. O endurecimento dos seus corações. Isso revela o quanto Deus governa os corações. Então, se ainda não aconteceu como você espera, é porque Ele não quer que aconteça. E meus irmãos, lembrando disso, eu quero que vocês vejam o que diz 1 Coríntios capítulo 11. Essa igreja estava passando por muita tribulação. Discórdias, invejas, ciúmes, contendas, traições, adultérios, um monte de coisa ruim. E até a ceia do Senhor não estava sendo honrada
pelos coríntios. E olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 11, do 17. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Esse ajuntamento aqui, se não fizer você melhor, não serviu de nada. Porque antes de tudo, estou informados que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Eu acredito que esses irmãos estão falando a verdade, que há divisão, que há intriga. Porque até mesmo importa, é necessário que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Os aprovados, os fiéis, se revelam justamente na hora das pressões, das crises, das dificuldades. E aí você tem que julgar a si mesmo. Que o Senhor Deus conceda graça a esta congregação. Que esta congregação viva intensamente sua fé em Cristo, com cuidado e atenção, para que o secularismo não vos contamine. Porque quão preciosa é a vossa fé. E quanto deleite há em Deus quando vê o seu povo descansando nele, confiando, não por causa das aparências, mas simplesmente porque sabem a que Deus estão servindo. Que Deus abençoe aos irmãos. Nós vamos ter o nosso momento da Santa Ceia, e eu peço aos irmãos que estejam ainda em espírito de oração, porque é um momento solene, onde nós desfrutaremos desta mesa que o Senhor nos proporcionou.